meus queridos, muito boa tarde. É uma alegria enorme estarmos aqui reunidos. Jesus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Para começar o nosso programa, você que é a primeira vez que está ouvindo, seja muito bem-vindo. O nosso intuito é a nossa renovação da mente, do nosso coração, através da palavra de Deus. E isso só acontece no nosso relacionamento, na nossa intimidade. Por isso que a oração ela é tão importante. Então agora, se você puder, eu gostaria de pedir para que você feche os olhos, para que a gente possa, nesse momento, estarmos juntos em oração. Senhor Deus, Senhor Pai, nós aqui neste momento reunidos, pedimos ao Senhor que nos envie o Espírito Santo. Toca o nosso coração, usa-me para que eu possa falar palavras, que essa pessoa que esteja me ouvindo, seja onde é que ela esteja, ela possa ser abençoada, edificada, curada, restaurada, reconectada ao Senhor. O Senhor escolhe seus filhos e os chama com tanto amor. Pai, aqui estamos. Usa-nos, envia-nos, transforma-nos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, meus queridos, eu queria agradecer muito aos profissionais da saúde, todos eles, o auxiliar, o enfermeiro, o técnico, os médicos. Eu estive no hospital e quantas pessoas precisam da cura, mas para a cura acontecer, quantas pessoas também precisam desse cuidado, desse carinho, desse amor que esses profissionais se dedicam tanto a tantas pessoas em todos os hospitais. Então, que a gente de fato reconheça a importância desses profissionais. A gente sabe que quando nós não temos saúde, nós corremos o tempo todo atrás dela. Quando nós temos saúde, nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo e até esquecemos de agradecer a nossa saúde e passamos muitas vezes só reclamar. Então hoje, você que está bem, você que está saudável, você já agradeceu? Você já falou para o Senhor: Pai, obrigada por esse dia, obrigada por mais um dia de saúde, obrigada por tudo o que eu tenho, por tudo o que eu sou. Nós precisamos aprender a ser mais gratos, a agradecer mais e a reclamar menos. O nosso tema do nosso programa de hoje é posicionamento espiritual. Eu escolhi esse tema porque também esse processo de transformação, evolução espiritual, amadurecimento, eu também vivo, né? Não é só porque a gente já foi batizado, a gente frequenta a igreja, a gente faz as nossas orações diárias, se alimenta da Bíblia, que a gente não precisa ser transformado e renovado todo o tempo. A gente precisa e precisa muito. E posicionamento espiritual é algo muito importante porque eu preciso me posicionar perante a Cristo. Eu preciso decidir quem eu sou, a minha identidade. Quando eu sei quem eu sou, a minha identidade, fica mais fácil eu vencer as adversidades da vida. Porque hoje, o maior inimigo que nós temos que vencer não são os inimigos, pessoas, não é externo, é interno. A maior guerra acontece na nossa própria mente. Quantos de nós somos sabotados por nós mesmos? Pelo medo, pela insegurança, pelo fracasso. E às vezes a gente se propõe a fazer algo e vem aquela vozinha: ah, você não consegue. Ah, desiste. Para que fazer isso? A gente se sabota o tempo todo. E é essa voz que a gente precisa combater.
Uma cidade no passado, quando a gente vê a história e lê a Bíblia, as cidades eram edificadas, elas eram muradas. Por que muravam-se as cidades? Por proteção, por controle, para os adversários não invadirem aquele povoado e não tomarem aquela cidade. Os nossos pensamentos, acontece a mesma coisa. Nós precisamos cercar os nossos pensamentos, erguer muralhas de proteção. E como que eu faço isso? Quando eu começo a me abastecer da palavra de Deus. Quando eu paro de olhar para as coisas do mundo, quando eu paro de olhar para as pessoas à minha volta, por mais que sejam pessoas que sempre torcem para o meu bem, eu preciso, às vezes, tapar os meus ouvidos e focar em Jesus. É Ele que eu preciso ser o meu norte. É Ele quem eu preciso querer comparar todos os dias para eu ser melhor. E o posicionamento espiritual é importante porque nesse momento pode ter muitas pessoas nos ouvindo que está passando por turbulências, por crises. Ou às vezes até você não está passando por problemas tão grandes nesse momento na sua vida, mas a sua mente te perturba. A sua alma parece que não cabe dentro de você. Algo te incomoda o tempo todo. E essa sede, o espírito tentando toda hora te cutucar, te falar com você, mostrar muitas vezes, será que você está na direção certa? Será que de fato você está seguindo o propósito que Deus tem para você? Porque se você está me ouvindo, se você é temente a Deus, se você crê em Cristo, é porque muito antes de você escolher acreditar em Jesus, você já foi escolhido por Deus. Deus escolhe o seu povo e Ele espera, por nossa livre e espontânea vontade, que a gente queira conhecê-lo. Só que hoje nós somos uma geração, muitas vezes, de preguiçosos, porque nós temos a Bíblia traduzida em praticamente todos os idiomas, e é um livro, pelo menos no Brasil, que praticamente tem em todas as casas, ou na maioria das casas, mas é um livro fechado. É um livro que pouco se abre, que pouco se manuseia. A gente sabe pedir a intervenção de Deus quando o problema é muito forte. Aí o joelho dobra. Mas nós precisamos louvar e agradecer a Deus em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou não. Porque quando esse meu norte, Cristo, está vivo na minha mente, eu tenho uma paz dentro de mim. Não importa o que está acontecendo fora, eu consigo ter a sabedoria e discernimento para enfrentar os desafios, na certeza que Deus está comigo, que eu não estou sozinha, que Ele está provendo, que Ele está fazendo as coisas também acontecerem para algo melhor em minha vida acontecer. Isso é a fé, é a certeza que por mais escuro que seja o momento que você possa estar passando, Jesus é a luz. Jesus é a sua segurança, é a sua tranquilidade. Ah, mas por que de fato eu não sinto? Porque o amadurecimento espiritual ainda é muito pequenininho. A gente pode ser adulto agora, não importa a idade que você tenha, mas na vida espiritual você pode ser ainda um bebezinho que engatinha, que precisa de alimento, papinha. E conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai buscando a Deus, nós vamos tendo sede da palavra, sede desse conhecimento. E cada vez mais essa certeza, essa grandiosidade de Deus se faz presente no nosso coração e vai nos dando clareza de direcionamento. E isso acontece quando a gente decide se posicionar. Posicionar é uma escolha, é uma decisão. Muitas vezes a gente acaba sendo, no dia a dia,
muito teimoso. E a gente pensa que o relacionamento com Deus é uma barganha, é uma troca. Então eu quero algo e eu faço algo. E sempre a gente usa Deus como se Deus tivesse, entre aspas, a obrigação de servir as minhas vontades. Mas não funciona assim. Deus é um Pai amoroso em sua infinita misericórdia, que Ele educa também. Ele também disciplina. E Ele também fala não. Esse caminho não é para você. E pode ser que por teimosia você está insistindo. E aí você está vivendo uma tempestade enorme na sua vida. Um deserto enorme na sua vida. Por uma escolha que você fez por livre e espontânea vontade. Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Sempre eu falo para vocês a importância da gente ter a Bíblia, da gente ter o nosso caderno espiritual, porque é no caderno que eu vou anotando o versículo que eu mais gostei, a passagem bíblica, as minhas dúvidas, os meus questionamentos, os meus agradecimentos. Eu preciso usar esse meu caderno espiritual para que seja um canal de comunicação meu com Deus. É só seu esse caderno. E eu separei um versículo em Provérbios 3, de 5 a 6, diz assim: confie no Senhor de todo o coração, mas não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Quando a gente tem essa vida de oração, ele vai nos dando a clareza e mostrando o caminho. Só que nem sempre é o caminho que eu quero. É aí que eu preciso ter a humildade de falar: Senhor, me mostra o caminho, mas me dê a coragem de seguir o caminho que o Senhor está designando. Onde eu tenho que ter a humildade de abrir mão daquilo que eu queria como uma criança mimada e ter a certeza que aquele caminho que Deus está me mostrando é o melhor. E aí por isso que hoje é essa questão do nosso posicionamento. Nós vamos trabalhar 2 leituras da Bíblia, uma de Lucas e o livro de Jonas, no Antigo Testamento. Jonas foi um profeta que a missão dele, o desígnio dele era anunciar o reino de Deus. Ele não era um profeta para fazer cura, milagres, mas ele passou a vida anunciando o reino de Deus. Nós vamos começar a ler Jonas capítulo 1. Diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamaram a seus deuses para que os socorressem e lançaram carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então, o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore. Ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então, a tripulação tirou a sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por essa terrível tempestade, por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é sua profissão? De onde vem? Qual é sua nacionalidade?
Jonas respondeu: Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhe contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: O que devemos fazer com você para que a tempestade nos acalme? Jonas respondeu: Joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então chamaram o Senhor e disseram: Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviastes essa tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram compromisso de servi-lo. O Senhor fez um grande peixe engolir Jonas, e Jonas ficou dentro de um peixe por 3 dias e 3 noites. Aqui a gente vê claramente uma ordem que o Senhor dá a Jonas: vá anunciar a Nínive a conversão daquele povo, porque aquele povo era mau. Só que Jonas sabia que Deus era tão misericordioso que se o povo se convertesse, se arrependesse, Deus teria misericórdia daquele povo. E ele achava aquele povo que não merecia essa misericórdia. Ele não quer ir para lá. Ele escuta e ele vai para a direção contrária. E quando ele vai para a direção contrária, a tempestade acontece. E essa grande tribulação, esse medo da morte, afeta não só Jonas, mas todas as pessoas que estão em volta dele. A ponto que eles tiveram que jogar Jonas ao mar para que imediatamente o mar se acalmasse. E o peixe engole Jonas. Isso nos mostra que muitas vezes a gente não quer seguir os desígnios de Deus. Muitas vezes a gente pode estar sendo teimoso e a gente acaba passando por tribulações e tempestades que a gente não gostaria e que as pessoas ao nosso entorno também acabam sofrendo as consequências. Então, se Deus hoje está te chamando, você está disponível? Você está com o coração aberto para ouvir e seguir os desígnios de Deus? Você está pronto para querer, de repente, deixar projetos, situações, pessoas para viver o novo de Deus? Para que o novo de Deus possa acontecer na nossa vida, a maioria das vezes a gente tem que se apegar do velho. O vinho novo não entra em odre velho. Não cabe, já está cheio. Precisa esvaziar, precisa abrir espaço. É igual a nossa casa. Pega o exemplo do teu guarda-roupa. Se ele está lotado de coisas, não tem como entrar uma peça nova. Assim é também na nossa vida. A nossa vida de caminhada, de evolução, muitas vezes são projetos que eu estou insistindo, mas não está frutificando. São pessoas que eu estou insistindo, mas não está acontecendo o fruto. E aí a gente tem que se perguntar, será que esse é o desígnio certo? Será que é esse o caminho que Deus quer para mim? Ou eu estou fazendo por mim mesma, pela minha própria teimosia? É onde na oração nós temos que ter a nossa humildade de refletir. E a partir do momento que a gente se posiciona, a partir do momento que Jonas reconhece que ele estava errado e ele é jogado ao mar, o mar imediatamente cessa, se acalma.
Então pode ser que hoje você precise tomar uma decisão, que uma vez que você tome essa decisão, a paz vai ser muito grande dentro de você. Por mais doído que possa ser essa decisão. Às vezes é um trabalho, é um relacionamento, é uma amizade, é um local que você precisa sair e mudar. E isso quem vai estar te mostrando o tempo todo é o Espírito Santo. Muda. Se você está insistindo tanto e não está dando fruto, se você já está tão desgastado, você precisa refletir. Porque Deus, Ele tem muitas promessas para a sua vida. Você não está aqui à toa. Cada um de nós foi feito com muito amor para um desígnio. Um desígnio que é através da sua história você servir e ser exemplo para curar a vida de outros. E essa é a corrente do bem, do amor. Esse é o propósito de sermos homens e mulheres de oração. Se eu ficar sozinho na caverna, na minha casa, lá no aconchego e no conforto, eu nunca vou poder ser instrumento para curar o outro. E você tem essa capacidade. Deus espera isso de você. Ele te deu dons e talentos. Não enterre. E não importa qual é o momento que você é da sua vida hoje. Toda hora é hora de nós frutificarmos, de nós retomarmos o prumo no caminho certo de Cristo. Não tem problema tudo o que já passou. O passado fez quem você é hoje. E Deus te acolhe com os braços abertos, seja com o que você estiver passando. Eu sempre falo, Deus ama o pecador. Ele não gosta do pecado. Mas quando você se arrepende e pede forças para vencer o pecado, Ele te restaura. Ele não joga ninguém fora. Ele restaura todas as histórias. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Hora que Melhora. Espero você. Olá, queridos, estamos de volta e hoje a gente está conversando sobre posicionamento espiritual. A importância da gente saber quem nós somos, em que momento nós estamos vivendo, onde a gente precisa aparar as arestas, mudar situações, para que as bênçãos de Deus aconteçam na nossa vida. Para que a gente possa, de fato, viver o desígnio para o qual Deus fez cada um de nós. Nós estamos vendo aqui a leitura do Antigo Testamento de Jonas. Jonas era um profeta que Deus designou para anunciar a uma cidade chamada Nínive que se convertesse, se arrependesse para que eles fossem salvos. E Jonas não vai para lá, ele vai para outra direção. E nisso uma tempestade muito grande acontece, até que jogam Jonas ao mar e o mar se acalma. Um grande peixe engole Jonas. E ele é lançado exatamente em direção a Nínive. E ele vai a Nínive, ele anuncia, ele prega a conversão e o arrependimento. As pessoas se arrependem, jejuam e elas são salvas. Isso nos mostra a importância da gente, pela obediência, fazer os desígnios de Deus na nossa vida. E nós, muitas vezes, nos desconectamos de Deus e passamos a ouvir muitas pessoas, passamos a ouvir o mundo. E são muitas vozes na nossa cabeça, falando vai para a direita, vai para a esquerda, faz isso, faz aquilo. E pode fazer com que você esteja completamente perdido, sem saber para onde ir. E quem você tem que ouvir? É a Cristo. Deixar o Espírito Santo falar com você. E essa semana, conversando com uma pessoa que eu amo, até o meu irmão, que também está nessa caminhada aí de descoberta e intimidade com Deus, ele falou, você fala muito de ouvir Deus, eu não consigo. E eu falei assim para ele, sabe, vamos esquecer então ouvir Deus. Sabe quando a gente tem aquela primeira, acontece alguma coisa ou uma situação ou alguém fala alguma coisa e você tem aquele primeiro insight, aquela voz que você não sabe de onde, que muitas vezes a gente chama de intuição.
E às vezes a gente escuta essa voz, mas a gente faz o oposto, ou a gente não dá atenção para ela porque o outro falou: não, vamos fazer assim. E você sabe que você sentiu para fazer de outro modo. E você é levado pela palavra do outro e não pelo que você sentiu no primeiro momento. Essa sensibilidade, essa intuição que você ouve nesse primeiro momento é a voz do Espírito Santo te guiando e te direcionando. Mas ela é uma voz suave, baixa muitas vezes. E quando a gente vai crescendo com as atribuições do dia a dia, mais ainda a gente vai se desconectando dessa voz. Então a gente precisa reaprender a ouvir. É só dessa forma que Deus fala conosco? Não. Ele também usa pessoas e situações. Mas para isso, a gente precisa estar prestando atenção aos sinais. Antes da gente continuar, eu quero deixar para você que está me ouvindo ao vivo e está fazendo sentido tudo isso que eu estou falando, como esse tema eu tenho como muito importante na nossa vida cristã, eu vou abrir hoje, através do WhatsApp, meu DDD é 11 95964 4343. O DDD é 11 95964 4343. Você que está me ouvindo e sente que precisa de um direcionamento, de um auxílio maior, se você quiser, vai ser um prazer a gente tomar um café virtual. Você vai me mandar no WhatsApp: quero tomar um café com você, Fernanda, ou quero fazer uma sessão de mentoria com você. E nós vamos marcar um dia que fique bom para os dois, um horário, para que a gente converse um pouco mais sobre o que está acontecendo na sua vida e como, através da palavra de Deus, você pode se posicionar para ter um amadurecimento espiritual melhor, tá bom? Então, se você quiser, se fizer sentido, me manda um WhatsApp, vai ser uma alegria a gente se conhecer e tomar esse café virtual. Sempre esses momentos é uma troca, onde você aprende, eu aprendo e nós orando junto, Jesus vai nos moldando, nos transformando e abençoando. Continuando aqui, a questão do posicionamento é como a gente ouve Deus. Então, seja através dessa voz que vem aqui no sussurro do nosso coração, mas situações e pessoas. E quando a gente começa essa caminhada de estar atento aos desígnios de Deus, acontecem situações que eu vou contar que aconteceu agora, recente na minha vida. Eu tenho alguns questionamentos que eu faço para Deus, que de fato eu venho pedindo o direcionamento e respostas. E foi curioso, porque teve um dia que eu estava na igreja e eu senti forte de conversar com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. E me aproximei e falei: nossa, como que essa pessoa vai achar que eu sou louca? Mas assim, o Espírito Santo me mostrava muito que eu deveria ir até lá e conversar com essa pessoa. E eu fui, e nós conversamos, e muita coisa que estava vindo ao meu coração, a pessoa começou a me contar a história da vida dela, o que estava acontecendo. E eu senti forte ali se eu podia de alguma forma auxiliar aquela pessoa. E eu pedi o nome da pessoa para também estar colocando em oração. E a pessoa me fala o nome dela inteiro e o último sobrenome era Jesus. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei: nossa, seu sobrenome é Jesus. E ficou. Passou. No dia seguinte, aconteceu outras coisas, eu estava em outro lugar. E aí veio uma outra pessoa que foi fazer um serviço para mim. E daí a gente conversando, eu gosto muito de conversar, de ouvir a história das pessoas. E aí no final, na hora que eu fui fazer o Pix para essa pessoa, o sobrenome dessa pessoa era Jesus. E aquilo me chamou mais atenção, porque um foi num dia e o outro foi no dia seguinte. E aí passou, foi à noite, eu fiz as minhas orações, eu dormi. E no terceiro dia, quando eu acordei, foi como se fizesse buf. Foi como se a minha mente abrisse e
peças de um quebra-cabeça com a história de vida que eu ouvi dessas duas pessoas, como teias de aranhas, começasse a se interligar e as respostas que eu vinha fazendo a Deus começassem a ressoar no meu coração. E ali eu fiquei muito emocionada e ali eu entendi que era o meu posicionamento. A partir do momento que eu tive o discernimento das respostas, eu coloco para o Senhor: eis-me aqui. Eu quero me posicionar diante do seu desígnio para a minha vida. Que as minhas escolhas sejam as suas. Que eu possa ser usada como instrumento aonde quer que eu vá, para levar a sua palavra, a sua luz e o seu amor. Eu me posicionei de uma forma tão serena e tão segura perante a Cristo, que uma paz enorme habitou meu coração, e é por isso que eu trago o tema de hoje do nosso bate-papo. E mais ainda, durante o decorrer daquele dia, eu me posiciono de manhã, e durante o decorrer daquele dia, eu precisei pegar um táxi. E fui, que eu tinha que ir para um outro local. E conversando muito com o taxista, enfim, e na hora de fazer o pagamento para o taxista, o nome dele era o nome e o sobrenome. E o sobrenome dele era Purificação. Aquilo me chamou a atenção de uma tal forma, porque a partir do momento que eu me posiciono de verdade, eu recebi a purificação. E na hora do almoço, eu falo: Senhor, fala comigo. E eu abri a Bíblia de uma forma aleatória e abriu em Zacarias, onde o tema era a fonte da purificação. Onde eu entendi que esse passo de fé do meu posicionamento vai proporcionar essa purificação. A purificação é a minha renovação, é o meu aceite, é o meu sim. Porque muitas vezes a gente pode ter a sabedoria, a gente pode ter o discernimento, a gente pode saber qual é o desígnio e o caminho que Deus quer pra gente, mas a gente não quer ir. A gente não quer ir. E se eu não vou, Deus vai continuar me amando, Ele vai continuar me respeitando e Ele vai continuar me esperando. Mas esse meu processo de entrega, de disponibilidade e de purificação só pode acontecer nesse meu passo da fé. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa consciência do nosso posicionamento. De fato, eu quero servir a Deus por amor e ser renovado, transformado. Porque a gente tem um programa, e eu até, quem nunca leu o Salmo 139, eu gosto muito desse salmo, onde eu peço: Senhor, avalia, olha o meu coração, veja se algo está errado, quebranta-me e envia-me. Esse processo, muitas vezes, é doído, mas é onde eu vou me desprender, muitas vezes, de comportamentos equivocados, de pecados, onde vai quebrar o meu orgulho para trabalhar a minha humildade, onde vai quebrar a minha teimosia, minha preguiça, para trabalhar a minha fortaleza, o meu domínio próprio, vai quebrar a minha gula, meu domínio, a minha perseverança. Então, a gente precisa estar disposto a passar por esse processo de amadurecimento e evolução. Eu gostaria que, se você tivesse com a sua Bíblia, você abrisse agora em Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. É uma parábola de Jesus que eu confesso para vocês que para mim sempre foi muito difícil de entender. Mas eu trago hoje, porque nesse momento também da minha caminhada espiritual, outra clareza também revelou e falou ao meu coração. Eu já falei para vocês que também quando a gente lê a Bíblia, em oração, eu não vou me preocupar muito com os fatos teológicos, históricos. É exatamente numa leitura despretensiosa
O que aquela palavra está tocando no meu coração? O que aquele versículo está me chamando a atenção? Né? Onde é nome próprio, a gente coloca o nosso. Porque essas pessoas da Bíblia, elas já não estão mais aqui. O povo escolhido de Deus somos nós. Nós somos a geração de agora. Nós somos o povo de agora. E é para nós essa palavra. Por quê? Porque a palavra é viva. Nós vamos passar, assim como já milhares de pessoas passaram, mas a palavra permanece. E se a gente de fato meditasse essa palavra dia e noite, sem dúvida nenhuma a gente teria a nossa vida melhor e um mundo melhor. Porque a grande questão da nossa vida é quando a gente consegue dominar a nós mesmos. Os inimigos que a gente tem que lutar hoje em dia, é o que eu falei no começo, não são pessoas, não é fora, é dentro. É medo, é insegurança, são vozes que a gente escuta, crenças que a gente aprendeu, que a gente é incapaz. A gente sabe quantas coisas boas a gente viveu, mas basta uma ruim que aquilo nos martiriza a vida inteira, como se fosse um fardo, e a gente esquece de olhar quantas coisas boas nós temos. Eu falo que nós precisamos parar de ser os nossos maiores carrascos. Nós precisamos ser os nossos maiores amigos. Eu preciso me olhar com amor, com ternura, com paciência. Ai, mas hoje eu caí em tentação. Levanta. Persevera. Olha a diferença. No passado você caía em tentação. Quantos dias você ficava naquele comportamento que você sabe que é errado? Hoje você cai em tentação, você já tem a consciência. Num curto espaço de tempo, opa, preciso melhorar, não é por aí? E é assim a nossa caminhada. É de degrauzinho em degrauzinho, de tijolinho em tijolinho. E é assim que a gente vai vencendo. Vamos ler então essa parábola de Jesus, que está em Lucas, no capítulo 13. Diz assim, a partir do versículo 6. É a parábola da figueira que não produz frutos. Então, Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais 1 ano, e eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Acabou a parábola. A gente não sabe se no próximo ano ela deu ou não deu o fruto. E aí fica a interpretação para a nossa vida. O que na sua vida você quer tanto e você já vem insistindo e já passou tempo e você já pediu esse ano a mais, esse tempo a mais para adubar, para insistir, só que não dá fruto. E aí, se já passou tanto tempo sem dar fruto, será que não está ocupando espaço inutilmente? Será que a gente não está sendo teimoso em querer e insistir algo que não é? A gente precisa ter a coragem de fazer essas reflexões. A gente precisa ter a coragem de perguntar: Senhor, mostra-me o que eu preciso deixar de fazer. Mostra-me o que eu preciso fazer. E você pode ter certeza que Ele mostra o tempo todo. O problema é que a gente não tem a coragem. Porque muitas vezes a gente quer porque quer daquela coisa, daquele jeito, naquele momento. E não vai acontecer.
E passa-se tempo, causa dor, causa sofrimento. E a gente perde de estar vivendo outra estação. A gente perde de estar vivendo um outro momento, uma outra fase, por medo. E se eu acredito em Deus, se eu confio em Jesus, Ele é a minha luz. A palavra dele é lâmpada para o meu caminhar, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar, diz o Salmo 119. A vida com Deus é esse passo de fé. Ele não dá o plano, o mapa completo. É cada vez que eu me ponho à disposição, que eu me ponho nessa caminhada em obediência, é que as coisas vão acontecendo, se revelando, novas pessoas vão entrando na minha vida, novas situações vão acontecendo. Porque eu abro espaço. A vida com Deus é Ele faz, mas Ele espera eu fazer. Não é uma vida parada. Espere e confie no Senhor e fique aí sentado no teu sofá. Esse espere no Senhor é uma espera ativa, não é uma espera passiva. É onde eu vou fazendo todo dia. É onde Ele vai me direcionando todo dia. E se algo está te incomodando tanto, algo está te ferindo, está te tirando tanto a sua paz, é porque você precisa se questionar. Será que não está na hora de mudar? E as coisas mudam, as pessoas mudam quando nós mudamos. A maioria das vezes a gente fica, porque o fulano é assim, porque o Beltrano é assado, porque é meu filho, é meu papagaio, é meu periquito. Quando na verdade é você. Por que é você? Porque quando a gente consegue ter a mansidão dentro de nós, quando através do Espírito Santo a gente começa a ter os frutos, que é a mansidão, que é o domínio próprio, eu começo a entender que eu sou responsável pelas minhas ações e reações. E eu não posso ser responsável pela ação e reação do outro. Mas a partir do momento que eu começo a mudar, a partir do momento que eu começo a me posicionar de forma diferente, você pode ter certeza que o resultado vai ser outro. Einstein dizia que insanidade é querer os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso mudar. Essa mudança muitas vezes vai acontecer, com certeza, mudanças em outras pessoas e em situações. Só que quando eu começo a me posicionar, pode ser também que eu mude no sentido de falar, olha, essa amizade não faz mais sentido. Esse lugar que eu frequento não faz mais sentido. E eu começo a selecionar. Por quê? Porque eu tenho um posicionamento em Cristo. Eu estou unida a Ele, à palavra dEle. O meu direcionamento vem dEle. Então eu consigo ter a paz que Jesus promete, independente do caos que possa estar fora. E é essa paz que nós precisamos buscar. Porque as tribulações fora, Jesus falou para a gente, está na Bíblia, fala de Jesus, que neste mundo todos nós haverá de termos tribulações, mas não tenham medo, eu venci o mundo. Então por que você está aí inquieto, sem saber, dando círculo, murro em ponta de faca, esperando situações, pessoas mudarem, quando na verdade você precisa se posicionar? Provavelmente Deus já falou várias vezes com você. E se você falar para mim, mas ele está quieto, mudo, calado, e eu te digo, será que ele não está esperando o seu agir? Será que assim como Jonas, você não foi para o caminho contrário?
E ele está falando, volta, volta que a direção não é essa. Nós precisamos refletir, nós precisamos orar, nós precisamos ter a coragem de enxergar o que de fato está me levando a caminhos que não está, a caminhos que está me machucando, a caminhos que não estão muitas vezes me edificando. Será que você está esperando a mudança no outro? Quando na verdade Deus espera o seu posicionamento? Então que a gente possa refletir, que essa semana eu gostaria, se tiver tudo isso fazendo sentido para você, que você lesse e você orasse, se pudesse, todos os dias, o Salmo 27. O Salmo 27 vai dar um norte exatamente para a gente. Que o Senhor é a nossa luz, é a nossa fortaleza. Os inimigos que tem que vencer, quando você lê no Salmo 27, não são pessoas de fora, exércitos, são a sua própria mente. E que se você tem rejeições do passado, muitas vezes de seu pai, de sua mãe, você foi abandonado, está escrito no Salmo 27, mesmo se seu pai ou sua mãe te rejeitar, Deus irá te amar sempre. Então se sinta amado, acolhido por Deus, se posicione para que o novo aconteça na nossa vida. O posicionamento é importante, porque abre portas, abre caminhos, nos traz clareza, nos traz segurança, porque a partir do momento que eu me posiciono, a partir do momento que eu decido, a paz é tão grande que eu não quero mais voltar para aquilo que eu estava vivendo. Porque eu quero ir adiante, eu quero ir para o novo de Deus. E eu me coloco disponível. Então, mais uma vez, dada a importância que eu senti no coração desse tema de posicionamento espiritual, se fizer sentido para você e você quiser um bate-papo comigo virtual, um café virtual, que você me mande um WhatsApp, Fernanda, eu quero tomar esse café virtual com você, eu quero fazer aí um dia de mentoria com você. Meu DDD é 11 9 5964 4343. 9 5964 4343. Todos os meus programas estão no site, no canal do YouTube, perdão. O canal do YouTube é A Hora Que Melhora, com Fernanda Jordão. Se inscreva, atine o sininho, compartilhe, porque fazendo isso você ajuda os vídeos a chegar para mais pessoas, para ajudar a edificar. Nós precisamos de mais homens e mulheres curados, renovados, sedentos da palavra de Deus. Homens e mulheres que de verdade queiram estar em oração, para que a gente possa começar a transformar a nossa vida, o nosso entorno, a nossa comunidade, o nosso país e o planeta. Depende do esforço de cada um de nós. E você é chamado também para essa missão. Foi uma alegria enorme a gente estar junto. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te unja com todo o amor e a alegria e conceda a paz de Jesus no seu coração. A gente se vê no próximo domingo com o Hora Que Melhora. Espero você.